17h01 está chegando até você mais uma edição do programa Restaura Mulher. Uma realização com o Departamento da União Feminina. Nós somos da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira e na superintendência da União Feminina, a diaconisa Gladys Machado. Nossa sede internacional está situada na Avenida Farrapos, número 312, bairro Floresta, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. E na comunicação nesta tarde, a irmã Suzane Rodrigues é minha companheira aqui comigo. Irmã Regiane Pires, a paz do Senhor Jesus, você que está aí sintonizado conosco, também através da Rádio Esperança de Porto Alegre, que Deus abençoe você, sua vida, sua família. E hoje temos aí um Restaura Mulher especial. Fique ligadinho conosco, compartilhe esta programação para que outras vidas também sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor, né, irmã Suzana? Amém. Nós vamos fazer uma breve oração, mas eu já quero adiantar. Hoje nós estamos dando início a uma série de entrevistas com os filhos dos missionários. E a direção dada pelo Espírito Santo de Deus, quando nós começamos a querer fazer esse trabalho novamente, porque da outra vez nós fizemos com as missionárias, com supervisoras da União Feminina. Glória, né? Foi uma bênção. E depois com os casais. E agora os filhos, então vamos ouvir o que eles têm para nos contar das experiências pessoais deles com o Senhor e tudo mais. Vamos fazer uma oração hoje, logo mais já começaremos essa entrevista. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor, por este momento. Nós te louvamos, Pai. Meu Deus, e te engrandecemos. Ti, tu és soberano, o Senhor sabe de todas as coisas. Teus filhos. Por isso estamos aqui nesta tarde, Aleluia. Pai, neste dia 3 de agosto de 2022. Obrigada, Senhor, meu Deus, pela tua grande fidelidade, pelo teu amor com as nossas vidas. Nós colocamos esse trabalho, Senhor, que se inicia hoje, Deus, na sua presença, pedindo a bênção do Senhor e que o Senhor venha falar através do teu Filho neste momento em que estaremos aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, conduz todas as coisas, Espírito Santo de Deus. Amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmão Lucas. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha ter um irmão aqui hoje no programa Restaura Mulher. Que Deus abençoe, né? Teve aí a disponibilidade de estar conosco. Aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, são 17 horas. Que horas é aí, irmão Lucas? Aqui, nesse exato momento, são 9h03 Olha da aí. noite. Que maravilha. Nós vamos deixar então, né, irmã Suzana, que o nosso querido irmão se apresente. Se apresente para nós, meu querido irmão. Amém. Eu sou o irmão Lucas, filho do nosso saudoso missionário Éder, que serviu aqui a obra missionária em Portugal. Tenho 17 anos, vou fazer 18 nesse mês. E estamos aí. Glória a Deus. Juntamente com as irmãs. Servindo a Deus aí, né? Em Portugal, com alegria. Em Portugal. Amém. Glória a Deus. Nós temos aí, né, algumas perguntinhas para fazer, né? Porque às vezes a gente vê só o lado do missionário, né, irmã? Sim. Só o lado do pai, da mãe, né? E às vezes fica ali a gente sem ouvir, né, o outro lado, o lado do jovem, né? Como que, né, o impacto às vezes também que Deus tem, né, na família dos filhos dos nossos queridos missionários. Eu vou deixar, então, que a irmã Suzana vai começar, então, as primeiras perguntas desta tarde. Tá nervoso, irmão Lucas? Ficou nervoso? Aleluia. A Deus vai dar vitória. E quando Deus começou a colocar no coração da irmã Gladys, né, deu essa direção sobre nós estarmos entrevistando os filhos dos missionários, o Senhor logo já colocou você no meu coração, porque acompanhei um pouquinho da trajetória de vocês em Portugal há pouco tempo atrás. E eu queria que você falasse, Lucas, eu soube que você nasceu em Portugal, é isso? Sim, em Coimbra. Sim. Mais ou menos no centro assim, de Portugal, eu nasci aqui, sou português. Glória a Deus. Mas vocês estiveram no Brasil? Algum tempo? Sim, eu nasci aqui, mas logo aos 2 meses, no ano de 2004, quando eu tinha 2 meses, nós viajamos para o Brasil.
e a gente voltou, se eu não me engano, foi em 2007 para cá. Aí, desde então, a gente viveu aqui. Sim. Irmão Lucas, quanto que tu tem, assim, aquela consciência, né? Quando é que começou para ti aquela consciência de que teus pais tinham uma chamada de Deus, né? Que tu tinha uma vida de missionário, né? Como é que isso foi se gerando na tua mente, né? Estando aí, de repente, em Portugal, como é que foi acontecendo estas coisas? Sim, foi mais ou menos aos, acho que 15 anos de idade. Acho que é. Foi quando eu vim para, no caso, para Lisboa. Porque a gente estava no caso, a gente estava em Grândola, no Alentejo. E eu posso dizer que lá eu não tinha, assim, tanta consciência que o meu pai, assim, a obra missionária, enfim, eu não tinha mais ou menos consciência disso. Quando nós viemos para Lisboa, que aí a gente estava mais, assim, como é que eu posso dizer, com os trabalhos da igreja, eu comecei mais ou menos a entender, ó, a nossa vida é um pouco diferente, porque muitas vezes a gente tinha que estar viajando para tal lugar e via para o Brasil para fazer, eu acho que era, se eu não me engano, era a Convenção dos Missionários, alguma coisa assim. E eu comecei mais ou menos a entender que era diferente. O meu pai tinha uma chamada missionária. Até então eu nem pensava muito, né, o que é ser um missionário, tudo isso. Ainda era meio confuso na minha cabeça, mas depois eu comecei a entender quando a gente chegou para cá, para Lisboa. Porque quando é criança é algo, é diferente, né? É Quando é diferente. criança é diferente. A criança está vivendo o evangelho, porque nós percebemos aqui as crianças eles estão sempre na escola bíblica, eles vivem, né, aquela chama, aquela alegria de aprender a palavra de Deus, de estar nos cultos com os pais. Mas quando começa a chegar a idade de transição, né, de deixar de ser criança para passar a ser um adolescente, aí que começa a modificar tudo, né? E aí que começa a ter a É verdade. noção. Que maravilha. Irmão Lucas, quando assim né, aí a partir desse momento tu já começou a cair em si, né, que teus pais eram missionários, e a tua vida com Deus, assim, quando é que tu tem pra ti, assim, que tu nasceu de novo, né, apesar de ter nascido no lar cristão, né, quando é que Deus começou a gerar no teu coração a palavra, tu começou a ouvir a voz de Deus, né, porque a gente sabe que hoje o irmão é um pregador da palavra, né, tem abençoado vidas, né, tem edificado, a irmã Tainê vai botar ali no linkzinho o teu canal, né, que é uma bênção, a gente vai compartilhando umas com as outras. E a gente vai vendo, então, que Deus, né, tu já tem deixado aí um legado, teu pai deixou um legado espiritual, né? E quando é que isso veio sobre a tua vida, essa revelação para ti, né, para a tua vida, para a vida do Lucas, este início, então? Sim. Foi exatamente quando meu pai veio a falecer que houve um despertar mesmo Aleluia. para eu buscar de Deus. Mas antes dele morrer, eu não tinha, eu juro para você, que eu não tinha desejo nisso. Eu sei lá, é tipo como se ele tivesse morrido e um sentimento de Deus colocasse para mim para eu começar a ler a palavra, buscar mais ele. E desde aí Deus começou a falar comigo. Eu comecei a ouvir mais a voz de Deus, desde que eu comecei a orar mais, a buscar, a ler mais a Bíblia e entender que Deus tinha um chamado para minha vida. E Sim. foi desde esse momento que o meu pai tinha morrido. Uhum. Lucas, tu te sente mais em casa aí, né, onde tu está Em em Portugal. Portugal, ou tu te sente mais Portugal. brasileiro, mais português? Como é que tu te sente, né? Tu teve pouco tempo aqui no Brasil. Sim, antes, assim, quando meu pai era vivo, a gente ia de 2 em 2 anos pro Brasil. Pra... se eu não me engano, o nome era a Convenção dos não Convenção me de lembro Dos agora. Ministros. ministros, convenções de ministros. Isso. E o pai tinha que ir, Sim. aí de 2 em 2 anos nós íamos pro Brasil. Aí passava 1, 2 meses, mas nunca me acostumei. A minha casa é em Portugal mesmo. Oh, O Brasil, glória. pra mim, é só pra minha Sim. família Que mesmo. maravilha, né? E qual é, assim, os embates, assim, qual é a maior dificuldade, né? Na escola, no meio em que tu, né? Porque tu estuda em Portugal, né, Lucas? E Sim, assim, eu
entre tu e os teus colegas, qual é a maior dificuldade, né? Tu sendo cristão. Bem, na verdade aqui a escola, basicamente, as pessoas, a maioria dos jovens passam de dificuldade no Brasil, qualquer lugar aqui também, né? É uma diferença, ah, os embates do diabo aqui, meu Deus, cada vez As que eu guerras, passei né? aqui, Jesus, foi exatamente, é interessante falar isso, porque foi exatamente depois que nós viemos para cá, na área de Lisboa, assim, nós vivemos em Almada, mas a gente também frequenta Lisboa. Quando nós viemos para Almada, é que começou mais assim os embates na escola. E, nossa, eu passei sufoco, porque ali foi momentos de muita guerra, que chegava a gente ficar angustiado, porque aqui em Portugal, se tu não é assim do jeito que é os jovens daqui, tu é tipo fora do grupinho deles. Então aí eles começam a te tratar diferente, começam a te tratar mal, aquelas brincadeiras sem graça. E tu tem que suportar ali quieto, né? Não dá para se exaltar, tem que ficar de boa. Tem que Mas é muito suportar difícil. as aflições, né? E É, suportar como um bom exatamente. soldado. Aleluia. Então são grandes desafios, né, Lucas, para se manter na palavra, né, para ouvir, né, a voz do Espírito Santo, né, e nesses momentos assim de angústia, de aflições, né, e tu já caía em si na hora, assim, no colégio mesmo, aquilo te entristecia e depois o Espírito Santo de Deus te consolava, tu começava a assimilar o mundo espiritual, ou já era imediato, assim, No início, não. No início, eu achava que aquilo era ridículo, eu ficava muito bravo. Que eu sou sincero com os irmãos, eu Claro, queria claro. sair na briga, porque eu não entendia o que Sim. estava acontecendo. Queria conversar com eles, por que estão me tratando assim? Porque eu sou brasileiro, não sei. Mas depois que eu vim para a escola aqui perto de casa, porque eu tinha feito o sétimo, não, o oitavo e o nono ano foi numa escola diferente. E o nono e o décimo foi numa escola perto da minha casa. E aí eu comecei a entender uma coisa. Quando a maioria das vezes que eu me aproximava assim de Deus, buscava Deus, buscava a sua vontade, eu percebi que os dias na escola parecia ser diferente, porque vinham os colegas me incomodar, aquelas incomodações, né, que Sim, a sim. maioria dos jovens passa. E eram batalhas assim que eu não entendia. Eu pensava comigo, mas por que eles estão fazendo essa brincadeira, sendo que eu nem falava? Eu não falava com meus colegas. Eram em torno de 20 alunos. Eu posso dizer para os irmãos que eu tinha, para as irmãs que eu tinha, eu acho que era no máximo 2 amigos. Eu não ficava tanto com os outros. Eu ficava sempre separado numa área ali da escola que tinha mesa. Eu ficava lá separado. Enfim, eu sempre, a maioria das vezes eu fiz isso por minha vontade mesmo, não era assim Já se por outras apartava. questões. Sim, aí eu pensava assim, por que eles estão desse jeito, brincando dessa maneira comigo? E era uma coisa interessante que era a turma toda. E eu ficava pensando, por que eles estão fazendo isso, sendo que eu não falo com eles, eu não converso, não estou perto deles. Como é que eles fazem isso? E aí eu me lembrei de uma coisa que tinha acontecido. Assim, no meio da aula, Deus colocou no meu coração, fala de mim pro colega que tá do teu lado, fazendo trabalho. E eu tinha uma afinidade, assim, com aquele colega. E aí eu falei para ele, de Jesus, sobre o seu amor e tudo. E ele falou que frequentava não era uma igreja, mas era um centro que falava de Deus, assim. Mas bem por cima. E aí eu falei para ele sobre Jesus. E aí, os dias depois, começou. E aí, não tava entendendo ainda. E depois, eu tava, acho que no horário de almoço, eu sentei para comer. E depois eu subi pro andar de cima da escola e chegou um colega meu, sentou ali do lado, a gente não se conversava muito. E aí o Espírito Santo de Deus veio de novo, falou, fala de mim para ele.
E era uma coisa que não dava para eu ignorar. Eu tinha que fazer porque era uma coisa que me incomodava. Fala, fala. Era uma coisa que me puxava, eu tinha que falar. E ali eu tinha que vencer a vergonha de falar, porque, querendo ou não, a gente fica com vergonha. Uma pessoa que a gente nunca conhece, falar de Jesus para ela, porque nunca conversou. Aí vai conversar e fala de uma coisa totalmente diferente que tá na cabeça deles, né? Eles não costumam, assim, ouvir muito sobre Jesus aqui em Portugal. E aí eu falei para aquele colega sobre Jesus, se eu não me engano, foi Isaías 49:15. Que eu falei, que eu citei aquele versículo que fala: pode a mãe se esquecer de um filho. E a Bíblia diz que ela pode se esquecer do filho, mas Deus não pode, não se esquece de nós. E eu falei isso para ele. E aí ele foi falando para mim assim: eu acho que Deus tem um propósito nas nossas vidas, tudo. E eu fiquei contente que ele falou isso, porque eu nunca tinha visto, assim, colegas meus, assim, que por algum motivo falaram sobre Jesus, alguma coisa sobre propósito de vida. E ele falou, eu achei interessante. E aí passou os dias também e veio as guerras de novo, dentro da sala de aula. Aí eu falei, agora entendi. Quando eu falo de Jesus, vem mais forte ainda. Vem mais guerra. E aí eu tenho que segurar. Aí eu pensei assim, agora eu tô entendendo, Deus. Por que eu tô passando por isso? E aí, a Bíblia diz que é pra gente se alegrar quando a gente passar provações por causa do nome de Deus, né? O nome de Jesus. Então eu não me entristeci. Eu pensei, é isso aí. Isso é ser cristão. Aleluia! Aí se incentivou, agora eu tô entendendo, Jesus. Que maravilha. Aí eu já não fico bravo mais, agora é isso aí, vamos que vamos. E agora o que será que ficou no coraçãozinho daquele jovem, né? Por que será que Deus te deu aquela palavra, né? Mais adiante, quem sabe tu vai saber o resultado daquilo ali, né? Que coisa tremenda, né, irmã? Sim, com certeza. Deus estava, na verdade, querendo te ensinar a lutar, né? Querendo te fazer de ti um soldado no exército, na guerra, né? Para te aprender a lutar e vencer e entender. Então o Senhor ele não ia deixar de, ele sempre ia permitir tu passares por isso para que tu pudesse entender, né, que era uma batalha espiritual e que o inimigo ele ia se levantar. E a alma preciosa para Jesus, né, irmã Regiane, que por isso que ele se levantava daquela maneira contra a tua pessoa. Mas são as batalhas que a gente tem que enfrentar. Como cristão, a gente tem que enfrentar as batalhas e vencê-las. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais alguma pergunta ou posso fazer outra pergunta? Pode fazer, irmã, gente, fica à vontade. E eu quero saber do irmão Lucas, qual é a maior alegria? Porque, olha, o missionário tem sempre testemunho para contar. Tem algo assim que Deus fez na vida de vocês que te chamou a atenção, que aquilo ali trouxe uma alegria para ti, para tua família, para teus pais, né? Um agir de Deus, né? No meio dos teus, da tua família, né? Na tua casa. Tem alguma coisa que tu traz a tua lembrança? De alguma coisa que Deus providenciou. Quem sabe tu queria um doce e Deus deu vitória. Suprir necessidades. Aleluia. Tem uma história muito interessante. O meu pai, quando ele veio para cá, se eu não me engano, ele foi para uma cidade chamada Santo André, aqui de Portugal, Santo André. E na verdade, chegava no culto e era só ele que tocava violão, né? Então ele tocava violão, fazia o culto normal. E ele pedia todos os dias para Deus que Deus desse para ele alguém que soubesse tocar bateria. E aí o pai continuava na oração, e aí os cultos era só ele e o violãozinho dele, tocando os hinos. E nós tínhamos uma bateria, na verdade eu não sei como é que a gente conseguiu, mas a gente tinha. E aí o pai continuou orando para que Deus levantasse um baterista para ajudar ele no louvor, né? E aí eu pequenininho, ele contava isso, que um dia ele pegou o violão e ele começou a cantar e disse que quando chegou ele começou a ouvir um tá, tss, tá, tss, batendo na bateria, né? Aí ele disse que quando virou pra trás, era eu bem pequenininho no meio da bateria. Aleluia! Tocando. Deus já apontando. Desde aí, eu creio que foi o Espírito Santo mesmo, porque desde aí, quando eu fui crescendo, eu fui aprendendo melhor, fui aprimorando na bateria. E Deus usou também um irmão que está lá em Grândola, o irmão Reginaldo, que me ajudou muito a tocar a bateria.
Ele continuou me ajudando e, graças a Deus, isso é um testemunho que eu nunca esqueço. Quando meu pai falou que olhou para trás e viu bem pequenininho tocando bateria. Uma resposta Das Da que Deus oração deu para dele. ele. Era eu, né? Que Que coisa maravilha, linda né? isso, né? Ele orando, orando e o Senhor está aí do teu lado. Cadê o É baterista? Tá verdade. aí, tá se criando aí. Que maravilha, É irmão Lucas. verdade. Então, assim tu disse que depois que teu pai partiu, que Deus começou a te chamar, então, né, esta consciência do evangelho, a consciência da palavra. E aí foi neste tempo, então, que tu começou a ministrar a palavra do Senhor. Deus começou a te dar a Sim, revelação. Aí, como é que foi sim. esse tempo, então? Tu começou a ler, Deus começou a te dar entendimento. É, assim, a primeira vez a nossa superintendência não, os nossos líderes chamou eu para pregar numa consagração. E eu acho que foi se eu não me engano, acho que foi a minha primeira mensagem. E eu preguei sobre Daniel, uh, sobre não se contaminar com o mundo, assim como Daniel não se contaminou com as finas iguarias do rei. Eu preguei sobre isso. E aí, quando eu saí dali, eu senti uma coisa diferente. Eu, assim, já tinha dado a palavra, assim, uma palavra introdutória, mas nunca tinha sentido, assim, de continuar, assim, buscando e orar a Deus para que desse mais mensagens, para escrever mais mensagens. E aí, Deus foi me dando mensagens. Eu fui escrevendo, escrevendo, escrevendo. E quando eu vi, eu já estava... Deus já estava ministrando para... Enfim, usou irmãos para falar que Deus tinha um propósito comigo por meio da palavra, que Deus ia me usar. E desde aí eu busquei a Deus, procurei ler bastante livros que falavam de Deus, a Bíblia, mais importante ainda, a Bíblia, Sim. sobre as histórias. E uma coisa que eu tenho é que todas as mensagens que eu prego não são minhas. Eu sempre falo isso, são de Deus, porque não é nada, não sou eu que construo as coisas, não sou eu que escrevo, não vem de mim, vem de Deus. Então eu não posso me exaltar dizendo, um dia talvez eu me exaltar e dizer, como eu prego bem. Não, porque a mensagem vem de Deus. Então eu, na minha consciência, sem Deus, sem a dependência de Deus, eu nunca poderia pregar, nunca poderia falar aquilo que às vezes ele coloca no meu coração. E eu procuro nunca me exaltar, dizer, porque isso, porque eu prego bem, porque eu faço aquilo. E Sim, tu tem a eu consciência nunca, de que foi Deus que te deu, né? Que coisa boa. sim, Tu tem alguma palavra tua, né? Que Deus te deu, que ela norteia a tua vida, ela te dá ela é uma bússola para ti, né? Tu tem alguma palavra assim que tu tem aquilo ali como guia para ti, que o Espírito Santo de Deus te deu como revelação, que tu mais sim, gosta? sim. Quando o meu pai veio a falecer, nós fomos para uma casa de uma irmã e Deus colocou uma palavra que está escrita em Josué 1:9, se eu não me engano, que é: seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. E aquilo ficou no meu coração. Por quê? Josué estava num momento que ele perdeu Moisés, né, que era o líder do povo. Então Deus estava entregando cajado para ele cuidar daquele povo, ou seja, estava entregando a liderança daquele povo. E talvez para Josué aquilo não tenha sido fácil, porque ele deve ter pensado, como é que eu vou ser Moisés para esse povo? Ele talvez ficou com medo. E Deus, naquele momento, colocou essa palavra no meu coração: não tenha medo. Não tenha medo do que vai acontecer na tua vida, porque eu vou estar contigo, eu vou estar do teu lado. E é a mesma sensação de que como meu pai estivesse comigo, sabe? De saber que, assim, inconscientemente, que tudo vai dar certo, porque ele vai estar comigo, ele vai estar do meu lado. E é como se fosse um pai do meu lado. É Glória a Deus. Deus. A gente soube, né, irmã, que tem um louvor
né, que toca muito, né, que tem muito sentido pra gente. Porque o crente não é que o louvor ou a palavra nos traga, né, somente aquela emoção passageira. Não, ela tem um significado, né, irmão Lucas? Tu que hoje é pregador da palavra, tu sabe que a palavra de Deus, ela tem um significado, ela te dá um rumo, né? Ela te dá um destino, ela te orienta. E assim como o louvor, né? O louvor, ele ministra em ti, ele ministra, né, no nosso coração. As irmãs disseram, então, que tem um louvor, né? Sim, sim. Como a irmã Rosinha estaria aqui, ela estava muito feliz quando ela conversou. Eu percebi Rosinha na conversa Hoffman. que ela ficou muito feliz de conversar contigo e aí surgiu um compromisso que ela não pôde faltar, né? Então foi passada essa missão para a irmã Rejane. E ela me falou, não, ele canta. Eu disse, pois é, mas aí nós gravamos então um louvor. Não, fica tranquilo. Nós pedimos, vamos ouvir o louvor que tu diz que tu carrega contigo, né, que marcou muito esse momento na tua vida, na voz de uma jovem aqui da sede. Ela cantou esse louvor aqui na sede e gravou. Nós vamos ouvir o áudio dele então. Tá Vamos ouvir preparado, junto, irmão vamos ouvir, Lucas? Martina? Vamos Amém. ouvir esse lindo louvor, então, que toca o coração do irmão Lucas. Tudo certo, irmã Tainê? Só um pouquinho. A solidão vem, ela quer me destruir. O pânico me fala que eu não posso mais seguir. Eu me sinto preso em mim mesmo. Não sei de onde veio todo esse medo. A culpa quer me convencer de que isso vem de mim, pondo pensamentos de que não me faça assim, que eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos. Mas isso não é que não faz pra mim. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus, dizendo pra mim: seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim, e vai ser sempre assim. E vai ser sempre assim. Eu ouço a tua voz, Deus. Eu ouço a tua voz, Deus. Eu ouço a tua voz, Deus, dizendo pra mim: seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim, e vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim, e vai ser sempre assim.
Restaura a Mulher. Estamos aqui em uma entrevista abençoada com... Tá dando um probleminha aqui na câmera, irmãos, mas isso acontece. Aí. Ainda não. Glória a Deus. Glória a Deus. Ouvimos então um louvor na voz da irmã Nazarena, que prontamente se dispôs a nos ajudar nesse trabalho. Ela que também é filha de missionários, né? E é isso mesmo, né, irmão Lucas? Seja forte e corajoso, não temas, não desanimes. É isso, não adianta. Verdade. E graças a Deus que nós temos a palavra do Senhor para nos consolar, para nos dar uma direção, porque nós sabemos que o missionário está com o Senhor, né? Ele faz como Ele quer todas as coisas, nosso Deus, mas você e a sua mãe estão muito bem amparados, primeiramente pelo nosso Deus, e nós sabemos que os nossos irmãos estão todos aí com vocês também. Vocês são uma bênção, e hoje de manhã também conversava com ela, uma bênção, irmã Beatriz. Aqui ao meu lado está a irmã Rosângela Knebel. Ela estará lendo as participações. O Lucas deve estar pensando quem é essa mulher, trocou tudo agora. Tudo bom, Capaz. Lucas? Prazer em te conhecer. Estou muito Prazer. feliz nessa tarde do que eu já estava aqui do lado. Não estava aparecendo, mas estava aqui acompanhando tudo que tu falou. E fico muito feliz de ver um jovem como você, com a sua idade, enquanto muitos na tua idade estão aí perdidos no mundo, falando literalmente, perdão pela expressão, mas só besteiras. E você falando coisas edificantes que tocam ao nosso coração. Que lindo! Louvo a Deus pela tua vida. Fiquei muito feliz. Estou muito alegre, muito feliz, já olhando o teu canal para já compartilhar com alguns jovens, adolescentes. Eu tenho um filho adolescente. Então, que tu pode ter certeza que tu está sendo um exemplo já. Deus já está usando a tua vida. Eu creio que tu já sabe disso, mas eu quero ainda confirmar mais ao teu coração que o Senhor está usando a tua vida para edificar. Eu tenho certeza, eu vou passar para o meu filho, que a tua vida vai edificar muito a vida do meu filho. Então, a gente não se conhece pessoalmente, mas glória a Deus pela tua vida. Vamos ler aqui Amém. então, Vamos né, ler as irmã? participações. Está participando conosco, nós vamos adiantar para a gente ter mais tempo com o Lucas. A Nazarena Baez, que foi a irmã que trouxe esse louvor com essa voz linda. A Loreci Belos, que ela é da Vila Jardim, aqui em Porto Alegre, glória a Deus. A irmã Kátia Brito, é uma benção. A irmã Duda Rodrigues, que está sempre conosco, ela coloca para não deixar de dar o seu like, né? E compartilhar essa programação. Reginaldo Antão, a Zila Rodrigues, que ela é de Quaraí, também participa sempre conosco. A Tatiana Martins, da área Berceba. A Elisandra Silva, de Rolante, no Rio Grande do Sul, aqui também. Ricardo Viana Belos, ali da Vila Jardim, também participa conosco. A Marisa Martins, Luquinhas, nosso companheiro de Lisboa, sim, amém. O Ministério Restauração da área de Cabreúva também, no Sal, da irmã Adriana Costa. O missionário Sandro Machado, de Portugal, também está conosco. Roberta Belos, Elizabeth Ramos, não sei se a irmã quer continuar ali, Viviane Birman. A irmã Viviane Birman, irmã Taliene, e a irmã Daniela, a irmã Priscila, a irmã Ivanir, a irmã Joyce Soares, a irmã Jaqueline Souza, nossa companheira, a irmã Marisa Borges, a irmã Angélica, a irmã Elizabeth Resplandes, irmã Priscila, irmão Cauã, irmã Maria Costa, irmão Marcelo, irmã Jussara, irmão André Bressolim, irmã Sabrina da Costa, irmã Jaqueline, são muitos participantes. Glória a Deus. Vitória Scheffer faltou aqui. A Vitória Scheffer, tinha mais uma irmã que tinha pulado aqui. Jaqueline Souza, acho que foi falado. A irmã Rosemary Mânica, a irmã Sabrina da Costa. A irmã Rosemary Mânica está indo para o templo em Pelotas para a inauguração, mas está acompanhando. Glória a Deus. Irmã Janete Soares. Saudações ao irmão Lucas e também à sua mãe. Irmã Beatriz Rosa, irmã Joyce. São esses nossos, bastante, glória a Jesus. A irmã Betsy, lá de Porto Rico, também. Glória a Deus. Eu queria deixar uma pergunta, depois
A irmã continua. Como é que tu te sente, Lucas, sabendo que a tua vida, apesar de tudo que tu passou, a perda do teu pai, eu sei que é uma coisa que só você sabe o que é isso no teu coração. Mas como é que você se sente mediante aquilo que eu falei aqui? Que Deus já está, com 17 anos, tão jovem, com toda uma vida ainda pela frente, Deus já está usando a tua vida para edificar outros jovens e outros adultos também. E isso já é transmitido, a gente sente isso. Como que é isso para ti? Bem, eu dou graças a Deus, né? Porque talvez sem Deus nada disso, né, estaria acontecendo, porque o mérito não é meu. O mérito é de Deus, que está sempre comigo. E eu quero até colocar um parênteses rápido para agradecer pelo hino, que eu fiquei muito emocionado de ouvir ele de novo. Ficou muito bonito. E agora, voltando ao assunto, é uma coisa que na cabeça de quem não tem Deus, né, a pessoa pode pensar, porque eu sou um exemplo para as pessoas, eu sou aquilo outro. Mas na verdade a gente entende, né, que é uma dependência de Deus todos os dias, porque a gente é fraco, a gente falha também. É uma dependência de Deus. Eu agradeço a Deus por tudo isso que a irmã falou, mesmo. Porque se não fosse Ele, nada disso seria verdade, nada disso estaria acontecendo. Amém. Glória a Deus, Verdade. que lindo. É, É justamente, acho que por isso que a gente vê, né, irmã Suzane, que Deus usa ele, a humildade do coração desse jovem. Aí realmente confirma, né, que é uma coisa... A gente fala, eu gosto muito de falar isso, Lucas, Romanos 11:36, tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. E você já entendeu isso. Glória a Deus. glória a Jesus. Que lindo. Glória a Deus. A mãe tá aí por perto? Tá. Mas ela podia chegar um Ela pouquinho não perto queria de ti. aparecer, mas ela tá aqui. As irmãs querem que eu chame ela? Sim. Amém. Vem pra cá, ué. Acho que todos querem ver a mãe, né? Glória a Vem Deus. pra cá. Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a A Deus. paz do Senhor, minha irmã. Glória a Paz do Deus. Senhor. Hoje conversamos um pouquinho pela manhã. Eu quero te dizer que é um prazer, mais uma vez, irmã, poder falar contigo, conhecer. Não é pessoalmente, mas eu creio que um dia Deus pode nos dar essa oportunidade de nos vermos pessoalmente. Dizer que nós amamos você e o seu filho e que é uma bênção poder conversar e ouvi-lo, né? Porque nós sabemos que por trás desse filho aí, o pai já está com o Senhor, mas ele deixou o legado e ele tem a mãe, que é você, que continua ajudando, cuidando e ensinando. Que Deus abençoe vocês, minha irmã. Glória a Amém. Glória Amém. a Deus. Quer falar alguma coisa para ela? Não, o que eu sinto é que realmente ali, como a irmã falou do legado do pai, você continua. O pai plantou uma semente, né? E agora Deus colocou sobre a tua vida regar, adubar essa semente. E essa semente já está florescendo e dando fruto. Então, glória a Deus por isso, irmã. Eu também não sei se a irmã não quer trazer algo para nós, alguma experiência, algum testemunho. A irmã gostaria de falar alguma coisa? Bom, eu já me emocionei também com o louvor. Já chorei um monte ali, porque foi forte, realmente. Foi forte. E a experiência que nós temos, irmãs, olha, como ele falou, se não é Deus, tudo se resume a Deus, porque não tem como. Perder alguém que estava conosco há 20, 21 anos do lado, é só Deus para sustentar, é só Deus para nos deixar de pé. Com certeza. E eu tenho visto na vida do Lucas, sim, o que Deus, esse legado que Deus deixou para ele continuar, acredito nisso. E tenho visto Deus levantando ele aos poucos. E só que eu tenho visto mesmo, sabe? Não é uma coisa assim que a gente pudesse ver ao longo do tempo,
Mas Deus tem feito isso e com os olhos, hoje eu posso contemplar e fico contente, muito feliz. Embora que a responsabilidade dos meus ombros, né, agora Sim. é grande, mas vale a pena. Vale a pena ensinar, vale a pena dizer como é que ele, qual é o caminho que ele deve seguir. Então isso para mim é de muita alegria mesmo. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus, que lindo. Glória a Deus. A irmã Regiane quer passar? Irmã Regiane, quer passar aqui? Uhum. Glória a Deus. Irmã Vamos Tainé, trocar, então. vamos trocar a thumb ali, a irmã Regiane vai passar aqui. Eu acho que ela não está. Nós vamos ouvir um hino agora e logo mais já voltamos. Aleluia. Glórias ao teu nome. Hoje eu vim aqui para te adorar. Estou aqui para te louvar, te bendizer. Hoje vou calar a minha alma para ouvir com muita calma o que o Senhor tem para dizer. Hoje quero ser abençoado, meu coração foi preparado para te receber. Que maravilha! Que maravilha, estamos de volta. Estamos aqui ao vivo, irmão Lucas. Irmão Lucas, tem alguém aqui ó, no chat, escreveu assim, ó. Vamos ver se você conhece, né? Missionário Sandro Machado, de Portugal, escreveu glória a Deus. O irmão Lucas é uma bênção. Aleluia. Todo mundo aqui dizendo, o irmão Lucas é uma bênção, uma bênção. E a irmã Tainê, que ela está muito emocionada ali do outro lado, ela disse que colocou aqui ó, o teu canal aqui para que os nossos irmãos acessem, né, e compartilhe né, e conheça um pouquinho mais do Lucas. Lucas, você toca violão? Toca violão? Sim. Bateria, violão? É E isso? canta. Que eu sei melhor é esses dois. Sim. Lucas, outra pergunta que eu queria te fazer. Tu tem desejo de escrever um livro? Já passou pela tua cabeça de escrever alguma coisa? Tipo, essa trajetória que tu está vivendo, né? Porque a tua vida, ela se resume, né, em 2 tempos, né? O que tu tá vivendo agora, né? Então, né, tu entende que mudou, né? Algo mudou pra ti, né? Virou e Deus tá fazendo coisas novas, né? Esses teus rabiscos que tu faz com as tuas pregações, tu já pensou que isso aí pode ser um canal de bênção para outros? Sim. Agora a irmã falou e eu até pensei agora. Deus já me fez assim pensar nisso, de escrever um livro, porque assim uma coisa que eu gosto mesmo é de escrever, de contar a história. Acho que da escola, as professoras sempre elogiavam, diziam que eu era bom na escrita, de escrever história. E eu sempre gostei, por acaso. Agora a irmã falou, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas eu gosto muito assim de escrever história, no caso, por exemplo, copiar as histórias da Bíblia e escrever do meu jeito, um resumo, Isso. talvez. É uma coisa que eu gosto. Porque Deus, ele tá te direcionando, né? A gente vê um trabalhar de Deus, que nem a tua mãe disse, né? Que ela vê diariamente e com muita rapidez, né? Ela vê constantemente o agir de Deus sobre a tua vida, né? Então, a gente vê que certamente Deus tá te direcionando, né? Para um futuro, para alguma coisa, né? Que Deus tem na obra dele. E outra pergunta, irmão Lucas. Hoje, as tuas batalhas. Hoje, a batalha do irmão Lucas, ela é exterior, ela é fora, ela é com o sistema do mundo, ou ela é mais
na obra de Deus, né? As lutas, porque hoje tu prega, então a tua visão mudou um pouco, né? Então as tuas batalhas hoje, tu resume, elas são mais exterior, né? Fora, né? Com o sistema do mundo ou mais na igreja mesmo? Como é que hoje é para o Lucas? Sem dúvida é exterior, é contra o sistema do mundo, né? Que foi implantada bem forte na juventude, né? Qualquer um pode ver que se pegar 10, 20 anos atrás não é a mesma coisa do que está implantado na juventude hoje, né? Que está vindo desde as crianças, né? Que o diabo está implantando, na verdade, pela internet, por várias outras coisas nas crianças. E a geração que vai vir, a nossa já está numa luta, né? E a que vai vir, então, que Deus ajude, Deus tenha né? misericórdia. Deus guarde. Não é fácil. Só Jesus. Sim, Porque não é fácil. Mas sem dúvida é uma luta exterior contra o mundo mesmo. Porque é a luta, na verdade, de todas as pessoas, né? Porque hoje não é fácil a gente ser cristão na escola, ser cristão no trabalho. Tem que estar dependente de Deus mesmo nessas batalhas. E Lucas, aí em Portugal, a carteira de motorista, a carta, tu já pode tirar agora? Ou ainda tem que esperar mais um Daqui pouquinho? uns dias, sim. É, Daqui uns dias, sim. Eu já Ô, soube eu que dia faço 23 ele completa 18 anos. dia Aham. 23, agora ele completa. Isso. E aí já Eu vai faço poder tirar. 18 e Glória a eu vou Deus. tirar a carta já. Ô, Glória! Que maravilha, né? Que coisa boa, né? E é você, tu não tem irmão pequeno ou não? Menor? É filho único, É né, você e Lucas? sua mãezinha. Não, só eu e a mãe. Filho Aleluia. único. Deixando A aí. mãe, na verdade, a mãe perdeu 2 crianças quando, acho que se eu não me engano, acho que uns 3 ou 4 anos atrás. 2009 e 2016, ela me falou agora. Que ela perdeu 2 crianças. E isso também foi um trabalho de Deus na nossa vida, porque não era fácil, não é fácil até hoje, né? Porque eu posso dizer que eu tive mágoa, assim, uma certa mágoa de Deus por causa disso, de não ter acontecido a gravidez da mãe, né? E foi uma coisa que, quando meu pai morreu, aquilo voltou, mas voltou muito forte. E eu fiquei com uma angústia, assim, na hora, e eu pensei, por que Deus tá fazendo isso comigo? Já levou 2 crianças que eram para ter nascido e agora tá levando meu pai. Mas eu senti um conforto de Deus. No dia que meu pai morreu, eu e a minha mãe sentimos um conforto de Deus como se fosse uma anestesia, assim. Como se tu não pudesse sentir tanta dor do que o quanto ela era real. Uhum. Deus, assim, nos tomou de uma maneira... Nossa. A mãe, quando o pai tinha morrido, né? Que a ambulância veio e levou ele, ela pensou... Eu sentia isso, só que eu não sabia expressar. E a minha mãe falou, eu sinto que eu tô anestesiado. Porque parece que a dor que era real no momento não estava abatendo sobre a gente, como se Deus estivesse segurando aquela dor. E eu sentia exatamente a mesma coisa. Sim. E a gente tem, né, irmão Lucas, a consciência em que o testemunho de vocês ele é muito forte, né? Para todo o Ministério Restauração, né? Foi algo que impactou. E eu creio até que por isso que Deus te trouxe aqui, né? Porque outros jovens, né, vão acessar, vão ver, e Deus está te usando, né, nesse exato momento como um exemplo, né? Não é que nós não vamos passar por tribulações, não é que nós não vamos passar por aflições, né? Mas tem uma saída, não é o fim, né? Deus ele está no controle. Então, eu creio que em meio... Eu não sei se tu tem consciência disso, né, irmão Lucas? Se a tua mãe, a tua família tem consciência disso. Que em meio a esta dor, Deus está trazendo cura para os nossos irmãos, né? Para ver como o missionário ele sofre, a família sofre. Passamos por tribulações, como diz a palavra do Senhor, né, irmão Lucas? Mas, Sim. ser forte e corajoso. Isso até que a irmã falou sobre a família, né? Nós temos família no Brasil. Só que, como a gente tá na obra desde o início, né?
com o pai, a gente não teve, assim, tanto contato. Por exemplo, eu não tive tanto contato crescendo com a minha família no Brasil. Então era até uma coisa interessante que às vezes o pai tinha oportunidade, né, de ir pro Brasil e ele queria, só que às vezes nós pensávamos que nessa luta que a gente passava, né, às vezes sendo missionários, a gente tinha que continuar lá e às vezes nós tínhamos oportunidades para ir pro Brasil e o pai pensava assim, de tanto tempo que nós estávamos em Portugal, né, o pai pensava assim que a família dele era a família espiritual que Deus tinha dado para ele, a igreja aqui em Portugal. Porque no Brasil nós não tivemos tanto contato. Hoje nós temos mais, mas naquela época não. Eu, a mãe, por exemplo, quem falava era mais o pai com a mãe dele. Mas é uma luta ter que deixar a família e vir para um país longe, tu não poder ver eles. E o pai só podia, por exemplo, ver a família dele de 2 em 2 anos. O pai não pôde ver o seu pai morrer porque ele estava aqui, na obra. a mãe não viu isso, estava na obra, a mãe não pôde ver a sua mãe também, o seu pai, porque a gente estava na obra, a gente estava aqui fazendo isso para Deus. E eu creio que Deus tem as suas maneiras, né, de agir. E a gente E a vê gente que o não tem que evangelho... questionar, a gente... Isso. E o Nós evangelho, ele temos é que renúncia, né? renunciar. Que coisa linda, irmão verdade. Lucas. O teu exemplo, né? Um jovem, né? Verdade. Cheio de palavras, cheio de unção de Deus. A gente sente a graça de Deus sobre a tua família. E Deus te escolheu, então, para fazer a abertura deste programa, né? Um programa especial, né, irmã? Mas com essa série de entrevistas com os filhos dos missionários. Lucas, nós temos 5 minutinhos. Então, eu queria pedir para te deixar um versículo bíblico, alguma coisa da parte do Senhor para nós, para todos os jovens, todos os irmãos que estão nos acompanhando. Amém. Vou deixar um versículo rápido aqui. Deixa eu só achar aqui agora. Olha, eu sinto de Deus, eu vou deixar 2 versículos em que está Deuteronômio 31, verso 6 e Josué 1:9. Deuteronômio 31, verso 6 diz: Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. E Josué 1:9 diz: Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém. É o que tu Esse é está um vivendo, versículo né? que eu queria deixar. Verdadeiramente vivendo. tu tem vivido essa palavra, né? E como é bom a gente falar daquilo que a gente verdade. realmente vive, né? Assim, Deus pode chegar junto com a gente e a palavra faz efeito, tanto naquele que ouve, como ainda na nossa vida, e nos fortalece. E tu Glória tá a Deus. deixando essa palavra É também verdade. para a geração eleita, os nossos jovens, né? Da geração eleita do Amém. Ministério Restauração, né? Tu está sendo um grande exemplo nessa tarde, dizendo aquilo que Deus ministrou no teu coração, né? Ser forte e corajoso, né? Então, muito mais que eu falar, muito mais que a irmã Suzana falar, tu ler este versículo, tu recitar, né? Tu tá trazendo consolo, né? E trazendo esperança para outros jovens que estão também na obra missionária, né? Que maravilha. Nós queremos agradecer, irmão Lucas, né? De todo o coração, né, irmã Com Suzana? certeza. Pela, Prazer foi meu. pela disponibilidade, também a mãezinha. Que Deus abençoe, né, irmã? Deus abençoe grandemente vocês dois aí e permaneçam firmes Amém. até aquele grande dia. Amém. Glória a Deus. É a primeira vez, né, irmão, no Restaura Mulher, mas tu já teve em outras programações, né? Heróis da Fé, programa Sim, Restauração. sim. Glória a Jesus, É né? verdade. Que maravilha. E nós estamos chegando ao fim de mais um programa Restaura a Mulher, né? Sim. Se Deus nos permitir, quarta-feira teremos outra entrevista. Creio que o irmão Lucas vai ficar ligadinho conosco, né, irmão Lucas?
Claro. para ver qual é o próximo jovem ou a próxima jovem, Próxima jovem. né, menino ou menina, qual vai estar aqui conosco. E eu sei que está sendo um canal de bênção, né? A nossa superintendência certamente está aqui ligadinho conosco. Nós queremos agradecer a nossa querida irmã Tainê, né? Hoje é o programa piloto. É. Nós estamos aqui, né? Fazendo tudo para a glória de Deus, né? A gente aprende a cada dia, se nós formos humildes de coração, né, irmão Lucas? É verdade. Tem que ser humilde, né? Tem que ser humilde, tem que levar isso como lei da vida É mesmo. verdade. Porque, nossa, se a gente não for humilde, não tem assim como Deus. Eu creio, né, que não tem como Deus nos usar. Porque Glória a gente tem que ser humilde e entender que aquilo não vem de nós, vem dele. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Então tá, jovem Lucas, Deus te abençoe, você e sua mãe. Quem sabe um dia nós vamos nos ver. Irmão Lucas, sabe como que a gente se Pessoalmente. despede aqui, irmão Lucas? Com paz, oração e união. Vamos juntos, irmão Lucas? Ah, e união. Vamos lá. Paz, Paz, oração Paz, oração e união. e e união. união. Paz do Senhor, irmão Lucas. Paz.